Estamos de volta, família Projeto de Deus, e a gente está chegando perto da festa, da memória de São João Bosco. E o nosso repórter, o Carlos, foi falar com o irmão Eduardo, lá no Instituto Dom Bosco. Acompanha essa matéria. Você já ouviu falar em Retiro da Boa Morte? Um ensinamento herdado por Dom Bosco, que nada mais é do que uma experiência de faxina interior e exterior, mas que também é uma grande oportunidade de colocar em prática a virtude da caridade. Estou hoje na obra social São João Bosco e vou conversar com o irmão Eduardo para entender melhor como surgiu essa prática e quais os benefícios de praticá-la. O Retiro da Boa Morte é uma prática que Dom Bosco aprendeu no seminário e depois aplicou aos salesianos, que é como se fosse uma preparação para o dia da nossa morte. Então é um dia de purificação, um dia que a gente entra em contato com Deus, para justamente imaginar assim, como seria no dia da nossa morte, já que é a única certeza que a gente tem. Irmão Eduardo também comentou sobre os benefícios que podemos encontrar neste retiro. Os benefícios interiores, eles vão ajudar assim, na nossa purificação, no nosso encontro com Deus, na nossa disposição, na nossa adesão a nosso Senhor Jesus Cristo. E exteriores, porque o Retiro da Boa Morte ele não fica só no interior, ele fica também no exterior. O exterior ele ajuda muito a gente no desapego, no doar aquilo que está sobrando, para evitar o consumismo. São diversos benefícios já relatados por pessoas que viveram e que ainda vivem a experiência do Retiro da Boa Morte. Mas além destes benefícios agregados na nossa vida, quais são os ensinamentos que podemos levar de Dom Bosco? Os ensinamentos que Dom Bosco queria passar, Dom Bosco era muito pedagógico na sua forma de ensinar. Então, ele com esse Retiro da Boa Morte, ele queria que todos os salesianos e que todos os jovens, a gente realmente estivesse preparado, né? Ser vigilante, esperar o Senhor. Então, essas práticas, acho que o grande benefício é justamente esse, de deixar cada um de nós preparado para o dia da nossa morte. Ficou curioso, né? Pois saiba que o indicado é que se faça esse retiro espiritual pelo menos uma vez por mês. E funciona da seguinte maneira. Basicamente, começa também assim no exterior. A gente limpa todos os nossos armários, a gente tira fora todas as nossas coisas, a gente limpa o espaço. Depois a gente vai analisar aquilo que serve, aquilo que a gente usa. O que não usa a gente leva para doação, a gente entrega para aqueles que estão precisando. E depois no interior, ao sair também dos nossos ambientes, a gente tem essa questão do desapego, né? E o interior é justamente se preparar fazendo uma boa confissão, fazendo novos propósitos, entrando em contato com Deus através da oração. Então é um dia todo de purificação, que começa tanto no exterior também como no interior de cada um de nós. Tá aí! Essa é uma boa dica de desapego, de caridade e de preparo para essa que é a única certeza que temos em nossa vida, a morte, que devemos de uma vez por todas entender e levar de uma maneira bem mais leve. Louvado seja Deus, que inspira santos para darem esse tipo de ensinamento para a gente, né? A única certeza que a gente tem é a morte. E aí, como é bom a gente pensar nisso. A gente falava no bloco anterior com relação às necessidades, às compulsões, e preciso comprar isso agora, e não dá para esperar. E de repente a gente vê uma proposta dessa aí, como a de São João Bosco. Coloca isso aqui diante da morte. Qual é o verdadeiro valor que ela tem? É uma boa, bacana. Eu não conhecia esse retiro, Ellen, mas é por aí, né? E eu esperava que ele fosse falar, né, que o retiro é uma vez por ano. Não, uma vez por mês. Viu? Então, é uma vez por mês. Então, acho que deve, sei lá, talvez a última sexta-feira do mês, sei lá, escolhe um dia, né, não sei. Mas, assim, você vê como é importante a gente saber valorizar o que realmente tem valor.
né? Então, Certo. muitas vezes acontece da gente ficar desempregada, ter uma dificuldade no trabalho, né? Alguma coisa acontece que não está dentro daquilo que você planejou, das suas metas, enfim. Então, para que isso está acontecendo na minha vida? Não é do nada, não é? É no mínimo para a gente começar a se rever, né? Para a gente aprender alguma coisa com isso. Porque se a gente não passar, talvez, por essas situações, a gente nunca vai aprender a lição que elas podem nos trazer, né? E é bacana, Eros, que você viu que começa com coisas materiais, né? Dá uma arrumada no armário. Você já fez alguma atividade dessa na sua casa alguma vez? E como é que foi isso? Então, engraçado que mesmo nós que temos vamos dizer assim, uma caminhada, que buscamos estar em dia com Deus, conosco mesmo, com as pessoas, às vezes pode acontecer já o contrário, de nós descuidarmos daquilo que são as coisas triviais do nosso dia. Exatamente. Então, não é tão incomum encontrar pessoas que estão assim buscando realmente estar bem com todos e também numa caminhada bonita, mas que, por outro lado, acabam também se descontrolando ou descuidando daquilo que é a sua obrigação diária. Tem até algumas pessoas que relaxam até na sua responsabilidade no seu trabalho, pensando assim, eu sou uma pessoa de Deus, eu não estou muito preocupado de estar chegando no horário, ou não, eu dou um jeitinho sempre de ficar lendo a Bíblia na hora do meu trabalho, e acaba que a pessoa até falha e No achando seu que trabalho. isso não tem importância. Né? Quando Exatamente. Jesus, né, pegou aquela moeda e perguntou, né, de quem está aí nessa moeda, a face de quem? De César. Então, ele vai nos ensinar que nós devemos cuidar do nosso espírito, né, principalmente para estarmos pessoas felizes, realizadas, resolvidas, né, em paz com todos e conosco mesmo. Porém, nós também temos as nossas... Dá a César. nós temos que organizar a nossa casa de fato. Né? Nós temos que Exatamente. ter a nossa pontualidade, nós temos que se marcar que vai almoçar em casa. Né? É ruim deixar as pessoas esperando na nossa casa, mesmo que seja por uma boa causa, aparentemente. Né? Então, assim, esse retiro, ele também parece nos ensinar isso. Nós devemos ter a disciplina, porque Dom Bosco dizia isso mesmo, a disciplina nos leva a alcançar a santidade com mais facilidade. Então, isso aí realmente é uma virtude. É verdade. Eu queria voltar um pouquinho com você, Ellen, porque assim, o retiro da Boa Morte, né? E eu queria assim que você de casa pensasse, se você morrer agora, você vai deixar muito trabalho para o povo organizar a sua vida, organizar seu armário, limpar as coisas que você tem de tranqueira, que vai acumulando, que vai ficando. Você vai dar muito trabalho? Porque, então, assim, pensa nos outros. Se eu morrer agora, nossa, coitado, eles vão entrar na minha casa, no meu armário, e não vão saber por onde começar. Então, já faz você a boa morte. Senhor, o Senhor me dá uma boa morte. E eu percebo que tem muito do desapego, né? Não só, a gente estava falando daquela coisa de ter que comprar, não, mas eu preciso aprender a desapegar, né? Há quanto tempo eu não uso isso? Tem que limpar a vida, tem que tirar do caminho, sabe? Tem que chegar naquele armário quanto tempo eu não uso, vou usar para outras pessoas. O que está sobrando no seu armário está fazendo falta nos outros, né? Então, eu acho que essa boa morte também nos ajuda, assim, a rever a nossa casa, o nosso armário, o que está sobrando, que se a gente morrer agora, nós não vamos deixar trabalho para ninguém, né? Para cuidar das coisas da gente. O trabalho vai ter, porque vai ter coisa da gente lá. Mas dá para diminuir. Mas dá para diminuir, dá para organizar, né? Não precisa ficar tudo bagunçado. Exato. Então, assim, mas a gente tem que lembrar, né, que tudo isso tem uma razão de ser, que é visando a nossa maior meta. Existe uma meta que é a maior do ser humano, né? É a que Jesus veio trazer para a gente, né? Que é Deus, é ir para o céu. Quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão. Quem quer ir hoje? Quem Abaixa a mão. agora? Abaixa a mão. Então, mas não é, a gente
precisa lembrar que a nossa meta, como o Eros estava falando, é o céu. Então, realmente, eu preciso desse sapato, eu preciso desse anel, dessa joia, semi-joia, eu preciso dessa casa. Até eu e meu marido estava vendo semana passada um programa de casas fantásticas, assim, mega blaster, numa cidade aqui no Brasil famosa, né? Alugando por 12 mil reais a diária. Nossa! 12 mil reais a diária. Aí apareceu um italiano com um iate assim, deslumbrante, e se alguma coisa, cachorro latiu, qualquer coisa, que eu não escutei o valor da diária. Mas assim, aí meu marido perguntou, isso é pecado? Ou seja, isso aí é certo? Não é? Eu falei, olha, eu não sei te responder isso, mas se a pessoa vive só em função disso, né, e esquece que tem tanta gente passando necessidade no nosso próprio país, você não precisa ir no outro país. Tudo bem, vão, né, tem a igreja que sofre, que vai atrás, faz o trabalho na nossa igreja, fantástica. Mas no nosso lado tem pessoas precisando. A gente de vê, coisas, o Eros, né? não sei se vocês perceberam, quem não conhece, pelo sotaque dele, vocês viram que ele é gaúcho, né? O Eros é de Minas Gerais, em Minas Gerais está sofrendo com as enchentes, quanta gente perdendo, e é uma questão de fraternidade, né? É verdade. Acho que a gente não vai dizer se é pecado ou se não é pecado, cada um sabe Sim. o que vai no seu coração, mas ó, já tem aqui, o povo mineiro está precisando lá de Em vez de gastar com essa ajuda diária. já, né? Gente, que absurdo. E outra coisa, né? Até quem não esperava está sofrendo essas adversidades lá em Belo Horizonte, na minha cidade. Inclusive, né, nós temos feito várias ações, porque realmente nunca aconteceu em Belo Horizonte e em várias cidades de Minas Gerais as calamidades que estão acontecendo nessa semana. Né? As chuvas fortes, as tempestades, nunca aconteceu tão gravemente como está acontecendo nesses dias. Então, o nosso povo está sofrendo muito. E até algumas pessoas que, vamos dizer, não estavam tão em áreas vulneráveis, não eram pessoas tão carentes, até pessoas que estavam em situações mais protegidas, privilegiadas. Ontem, a chuva arrasou a zona sul de Belo Horizonte. A região dos maiores restaurantes, o teto do shopping BH Shopping, que é o shopping mais tradicional e maior de Belo Horizonte, desabou uma parte. Ou seja, todos nós, a qualquer momento, estamos nos deparando com a morte. Sim. E aí, isso nos faz refletir, né, até mesmo com gestos de solidariedade, se o que eu tenho não está supérfluo demais. Sim. E também se eu não estou demorando demais para ir ao encontro do outro. Porque se amanhã aquele que está ao meu lado e que eu achei que aparentemente viveria muito, me falta, e eu estou, de alguma forma, deixei passar o eu te amo, eu te perdoo, o meu abraço, pode ser que não tenha mais essa oportunidade. Tempo, né? né? Como diz a música do Tiago Brado, né? Ame mais, abrace mais, porque não sabemos quanto tempo temos. Então, Santa Teresinha do Menino Jesus, eu só tenho hoje para amar. Eu só tenho hoje para amar. Se eu não amar hoje, o amanhã pode não chegar. A gente tem muito associado, muito divulgador da Rede Século XXI, da Associação do Senhor Jesus, que está lá em Minas Gerais. E nas cidades atingidas, né, por essas chuvas torrenciais. Então a gente se solidariza com vocês também. A gente está rezando e vamos fazer os esforços que forem necessários aí para fazer a ajuda chegar até vocês. Eu agradeci o Padre Eduardo hoje pela generosidade, pela pronta solidariedade que a Rede Século XXI demonstrou por Minas Gerais, até um dos motivos de eu estar aqui também, porque tem cidades que estão totalmente desoladas, embaixo da água, na zona da Mata Mineira, outras cidades importantes como Betim, Ibirité, Contagem, a própria Belo Horizonte, que nunca passou por uma calamidade como essa. Então, o Padre Eduardo e cada programa aqui da Século XXI está realmente também tendo esse gesto
da boa morte, tendo esse gesto da pronta solidariedade, de aderir, né? E nem estamos aqui em Minas Gerais, a sede está aqui em São Paulo. Isso é muito bonito e realmente a gente tem que sofrer com aqueles que sofrem e muitas vezes perceber que a nossa vida, quer saber, ela está boa demais. Com certeza. Está boa demais. A gente não tem problema. verdade. Né? Eu só queria dar um testemunho Claro. bem pequenininho, rápido, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente vai ter muito tempo ainda pela frente, né? Óbvio, eu estou numa idade, ela é mais nova, ele também, sei lá, né? A gente se regula um pouco, enfim, né? Ela Mas ia assim, falar a você gente... mais velha, aí ela Então, segurou. tem ela essas falou, "A gente brincadas. segurou". Vamos parar, né? Muito Por aí. bem. Então. Mas assim, às vezes a gente não sabe, mas esse pode ser o último ano da minha vida, Sim. não é? Como aconteceu na minha vida, não é? Nós acabamos de enterrar minha mãe, horas depois, 3 horas depois, nem isso, meu irmão infartou e foi embora. E qual foi a última palavra que a gente trocou ali, né, no cemitério? Eu falei, Júnior, eu te amo, você é meu irmão, eu te amo, né? E ele falou, eu também te amo, maninha. Foram as últimas palavras. Coisa, não. Graças a Deus, né? Então, assim, como é importante A reconciliação. você dar valor para aquilo que tem valor. O que tem valor na sua vida? É o ser humano. É o seu marido, é a sua esposa, seus filhos, né? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, né? São seus amigos. Coisas materiais, pelo amor de Deus, gente. Aquele sapato na loja, né? Pagar um aluguel de 12 mil reais. Sabe? São, assim, falando até como psicóloga mesmo, assim, além de ser uma cultura de consumismo muito enraizada na nossa vida, isso é até assim um trabalho psicológico feito, sabe, para que a gente faça esse tipo de coisa. E a gente não percebe. É como você ir lá recompensar o ratinho, né, ensinar ele a beber aguinha, você acende a luz, ele vai beber aguinha. Você apaga a luz, ele sabe que não tem aguinha, porque ele está sendo reforçado. Então, e é isso que acontece com a gente. O que é mais importante? Os valores estão invertidos. Hoje, tem pessoas que têm cachorros dentro de casa, né? E não tem filhos. Me desculpe quem não tem, eu não tenho nada contra cachorro, eu tenho 2 cachorras lá em casa. Eu amo cachorro, né? Mas assim, trocar isso, né? Gente é gente. Animalzinho é animalzinho. Exatamente. Né? Cada um tem o direito de existir, sim. Deus deu pra gente, tem a vida, a formiguinha e tal, né? Ótimo, mas, poxa, são pessoas, né? Não, e é muito mais fácil você ter um cachorro, né, do que você ter um filho que você tem que educar, que você tem. Sim. Então hoje as pessoas pensam o gasto que dá um filho, o trabalho que dá um filho, né? Ah, eu não quero isso para minha vida, eu quero viver no bem bom. E na verdade essa troca, né, de energia com o filho, vai né, que você não gastar tem mais com com o o cachorro, cachorro. né? O casal, a Né? troca que nós temos, né, o crescimento que nós temos um com o outro. É muito mais significativo. E eu queria voltar um pouquinho, a gente estava falando sobre planejamento e meta, e tem uma passagem aqui na Bíblia, em Lucas 14, que diz assim: quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que serão necessários, a fim de ver se tem com que acabá-la, para que depois que tiver lançado os alicerces, e não puder acabá-la, todos os que o virem não comecem a zombar dele, dizendo: este homem principiou a edificar, mas não pôde terminar. Dentro disso que a gente estava conversando, do planejamento, começando esse ano, o que eu vou fazer? Como que eu vou me planejar?
né? Ah, mas eu não gosto disso. Tá, mas é necessário, se você gosta ou não, é necessário que você se planeja, né? Que você saiba onde você quer chegar. Qual é a sua meta? Onde eu quero chegar? Não é, Eros? Não é muito necessário isso? Que a gente, quem vai edificar ou fazer qualquer coisa, se planeje antes? A didática de Jesus é fantástica, Fantástica, né? porque ele abrange muitos aspectos da nossa vida, inclusive do nosso dia a dia. Não é? Então, com essa parábola, ou com essa história, Jesus vai realmente nos dar essa dica. Não é? Planeje algo que você quer, que você sonha, que você deseja, para que não haja frustração, para que você no meio do caminho fale, não consigo mais acabar, não consigo terminar. E ao mesmo tempo, o que Jesus também queria, né, na essência dizer, é que para segui-lo, né, a pessoa precisava refletir, porque não seria um mar de rosas. E até para nós vivermos um ano, tem pessoas que vivem assim, eu vou viver esse ano e não vai ter problema para mim. E aí ela vai sofrer. Vai. Então, essa passagem também nos ensina assim, esse ano vai ser um ano bom para mim, mesmo com todos os problemas que eu vou enfrentar, mesmo se eventualmente eu tiver uma perda muito significativa para mim, eu estou calculando que eu vou dar conta de chegar até o fim. Igual Jesus, ele tinha a meta da cruz. Por isso, ele conseguiu cair 3 vezes e levantar, porque ele não podia parar naquela queda da cruz. Ele tinha que chegar lá naquela colina do Calvário. Então, quando a gente tem a meta definida, eu tenho 31 de dezembro aqui na minha cabeça, e eu tenho que chegar a 31 de dezembro dizendo para Deus, muito obrigado, Senhor, por esse ano 2020 que passou, eu tenho que fazer esse cálculo. E esse cálculo requer também nós considerarmos as perdas que vamos ter, as adversidades que vamos ter. Tudo isso é cálculo. Será que eu consigo suportar todas essas coisas? E aí, nós, tendo essa consciência, a gente consegue fazer um bom planejamento. A gente não vive no país das maravilhas e nem no mar de rosas. Sabemos que a nossa vida esse ano vai ser de vitória. Vai ser de vitória porque nós proclamamos, mas a vitória significa, vamos ter combates, vamos ter alguns problemas, vamos ter algumas perdas, mas como dizia Davi, bendize, ó minha alma, ao Senhor, né? Não te inquietes, ó minha alma. Lembre de todas as coisas, os benefícios que Deus realizou. Lembrar das coisas boas que Deus colocou e está colocando diante de nós, para que a nossa balança do lado da gratidão e das coisas boas possa compensar o lado das perdas, o lado negativo. Isso é uma boa meta e essa didática de Jesus aí para ensinar, construir a sua casa, fazer os seus cálculos para chegar até o final é fantástica. Amém. Legal. A gente tem que dar mais uma paradinha de novo. Manda sua mensagem para cá, 19 996 75 5600. É rapidinho, na volta do intervalo a gente vai conversar sobre perdão, sobre esse planejamento, o que a gente pode colocar aí para ajudar a gente a chegar no 31 de dezembro. Daqui a pouco a gente volta.